Saudações do Baú Cósmico, um canal que fala de histórias em quadrinhos, desenhos animados, jogos de RPG, jogos de tabuleiro, card games e videogames, tudo retrô. E neste que é o primeiro episódio do canal, eu vou falar tudo sobre um dos desenhos mais icônicos, adorados e conhecidos da Hanna-Barbera, A Corrida Maluca. Então se ajeita aí na cadeira, no sofá, onde você estiver, porque este vídeo maluco já começou! E você sabia que a ideia original da Corrida Maluca não era um desenho animado? Pois bem, tudo começa com uma empresa chamada Heater Quigley Productions, fundada em 1960 por dois escritores de TV, Merrill Heater e Bob Quigley. Eles assistiram a um filme de 1965 chamado The Great Race, aqui no Brasil chamado de A Corrida do Século. E nesse filme, nós podíamos encontrar três personagens principais envolvidos numa corrida bem bizarra, partindo de Nova York para chegar até Paris e para provar quem tinha o melhor carro. Inspirados nisso, então, eles tiveram a ideia de criar um game show de TV, onde crianças iriam apostar nos carros e os vencedores ganhariam então prêmios. Bom, aí não fica muito claro, né, se esses carros e essa corrida seriam carrinhos de corrida ou qualquer outra coisa do tipo. De qualquer forma, a CBS, que era a emissora de TV que exibia os programas da Heater Quigley Productions, não deu continuidade na ideia. E apenas em 1968, então, entra a Hanna-Barbera em cena e fecha uma parceria para então fazer um desenho animado se baseando na ideia dos produtores de TV. E assim tivemos o desenho que estreou no dia 14 de setembro de 1968, tendo um total de 17 episódios. Cada episódio sempre exibia duas corridas diferentes. Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca, numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito, em seguida Rufus Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte o carro tanque do Sargento Bombarda, logo depois o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha! Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra, o cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de más intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer. Vai começar outra corrida maluca! No Brasil, a série estreou em 1969 na TV Tupi e passava às quartas-feiras, 18 horas, ao lado de outros desenhos, como As Aventuras de Gulliver e Os Brasinhas do Espaço. Mais tarde, o desenho também foi exibido na Rede Globo, TV Bandeirantes, TV Manchete, SBT e, finalmente, Tooncast. Os Pilotos Malucos. Uma das coisas mais divertidas e mais legais do desenho, sem dúvida, são os pilotos da Corrida Maluca, né? Com personagens bem característicos e caricatos, começando por Dick Vigarista. Ele que é o piloto da Máquina do Mal, o carro de número 00, é o maior trapaceiro, é o maior vigarista, como o nome diz, de toda a Corrida Maluca e com certeza o personagem mais famoso do desenho. Lembrando que ele tem ali o seu assistente, que é o cachorro Muttley, famoso por sua risadinha irônica, principalmente quando o Dick Vigarista se dava mal nas suas armadilhas. Os irmãos Rocha são dois homens da caverna que carregam tacapes, possuem cabelos tão longos que cobrem o corpo e todo, deixando apenas os braços, as pernas e seus protuberantes narizes de fora. São os pilotos do carro número 1, o carro Pedra. Já o carro número 2, o cupê mal assombrado, também chamado de cupê maldito,
é pilotado pela dupla sinistra, formada por Medonho e Medinho. Medonho é um cara grande, forte, com uma longa cabeleira ali cobrindo seus olhos e que lembra muito um monstro de Frankenstein. Já o Medinho é um cara baixinho, de pele escura, azulada ou roxa, que lembra muito um vampiro, tem orelhas pontudas. Ele até demonstra ter alguns poderes vampíricos, mas o desenho não deixa claro, pelo menos não é falado explicitamente, que ele é um vampiro. E se for, ele é um dos vampiros mais estranhos aí, porque ele é capaz de andar durante o dia. Já o carro número 3, chamado carro cheio de truques ou carro mágico, é pilotado pelo cientista louco, bem-humorado, Professor Aéreo. O carro de número 4, a máquina voadora, é pilotado pelo Barão Vermelho, que é uma mistura de piloto de carro de corrida com piloto de avião. Penélope Charmosa é a única mulher da Corrida Maluca e ela pilota o carro de número 5, o carrinho para frente. É uma mulher muito bonita, charmosa e bem vaidosa, e que ela está muitas vezes mais preocupada em cuidar do cabelo e das unhas do que necessariamente ganhar a corrida. O Sargento Bombarda dá as ordens para o soldado Mickley, que pilota o carro de número 6, o carro tanque. Já o carro de número 7, a prova de balas, é pilotado pela Quadrilha de Morte, um grupo de simpáticos gangsters baixinhos e engraçados que são liderados pelo gangster Clyde. A carroça a vapor é o carro de número 8 e é conduzido pelo tio Tomás, um divertido caipira que é sempre acompanhado pelo covarde urso chorão. O tio Tomás está sempre dirigindo o carro com os pés e sempre fica com os braços cruzados enquanto tira um cochilo, mesmo durante a corrida. Já o Peter Perfeito é um verdadeiro cavalheiro que sempre se gaba de ter o carro mais poderoso de todos, que é o carrão aerodinâmico, o carro de número 9. Porém, esse carro sempre costuma dar problema, sempre costuma quebrar, e além disso, o Peter parece ter ali uma queda pela Penélope Charmosa, ou é simplesmente que ele é muito cavalheiro mesmo, mas muitas vezes ele para durante a corrida para ajudar a donzela, mesmo que isso lhe custe várias posições. Já Rufus Lenhador é o piloto do carro de número 10, o carro tronco. Ele é um grande, forte e divertido lenhador que tem um fiel escudeiro, que é o Castor Dentes de Serra. As máquinas malucas. Bom, além dos pilotos super divertidos, nós temos também na Corrida Maluca os carros que são extremamente diferentes e extremamente cativantes, começando pela Máquina do Mal, o carro de número 00 pilotado pelo Dick Vigarista. É um dos melhores carros, talvez o mais potente de todos, né? E ele tem esse formato aí de foguete. Aliás, ele tem mesmo um motor movido a um foguete, e que também possui vários equipamentos ocultos, mas que infelizmente sempre acaba prejudicado devido à personalidade traiçoeira do Dick Vigarista. Já o carro número 1, carro pedra, talvez seja o carro mais simples de todos, porque ele é feito apenas de uma grande rocha circular, né? E que é movida por um estranho motor aí, ninguém sabe o que tem no motor, mas que muitas vezes ganha impulso com os tacapes dos irmãos Rocha. O carro de número 2 é o Coupé Mal Assombrado. É basicamente uma casa do terror montada em cima de um velho calhambeque. O que é interessante é que na sua torre, várias criaturas vivem ali e elas aparecem ao longo do desenho, como por exemplo o famoso dragão, monstro gigante, crocodilo e até mesmo uma serpente. O carro cheio de truques é o carro de número 3 e com certeza é o carro mais versátil de todos, pilotado ali pelo Professor Aéreo, pois ele é capaz de se transformar em basicamente qualquer coisa para evitar qualquer obstáculo ou até mesmo as armadilhas do Dick Vigarista. O carro de número 4 é uma mistura de carro de corrida com avião, é a máquina voadora,
pilotada pelo famoso Barão Vermelho. É um carro que é capaz de voar momentaneamente para ultrapassar aí os seus adversários. Já o carrinho para frente da Penélope Charmosa possui várias engenhocas que ajudam Penélope a manter-se bonita durante as corridas, como repassar o batom, refazer a maquiagem e até mesmo tomar banho, o que causa confusão com os outros pilotos muitas vezes. O carro-tanque é uma mistura de carro de corrida com um tanque de guerra e é capaz de disparar balas de canhão tanto para atingir seus oponentes quanto para aumentar a sua velocidade. O carro à prova de balas, mais tarde chamado de Sugar Boom, é o carro de número 7 pilotado pela Quadrilha de Morte. Ele é um carro que lembra um Packard 433 Sedan de 1927 e é um carro muito forte e resistente que é capaz de ser reconstruído aí em poucos segundos se for necessário. Já a carroça a vapor é um carro movido a vapor por uma velha caldeira. É pilotado ali pelo tio Tomás, junto do seu companheiro, o Urso Chorão. Apesar de parecer o carro mais fraco ou mais frágil de todos aí da corrida, não se engane. A carroça a vapor pode muitas vezes ganhar um impulso, principalmente da sua caldeira, e surpreender seus adversários. O carrão aerodinâmico é o carro de número 9, pilotado pelo Peter Perfeito. É um carro super veloz e capaz de literalmente pegar fogo na estrada. É uma espécie de dragster. Para aqueles que não sabem, dragsters são carros feitos para atingir a maior velocidade possível e andam apenas em linha reta. Eles são capazes de atingir até 500 km por hora. Porém, a capacidade de manobra deles é extremamente limitada. E basicamente é o que acontece aí com o carrão aerodinâmico. Além disso, ele demonstra ser um carro muito frágil e acaba quebrando com qualquer batida. E por último, o carro-tronco. É o carro de número 10, que possui rodas de serras circulares, capazes de cortar vários objetos de madeira, pedra e etc. Além disso, por ser feito de madeira, ele pode ser consertado facilmente ali pelo castor companheiro do Rufus Lenhador, o Dente de Serra. A dublagem. O estúdio de dublagem que dublou aqui na televisão brasileira foi a TV Cinesom, que tinha sede no Rio de Janeiro e que ela durou de 1960 a 1971. Dick Vigarista foi dublado por Paulo Gonçalves e depois por Domício Costa. Já os irmãos Rocha foram dublados por Domício Costa. A dupla sinistra Medinho é desconhecido. Infelizmente, mesmo pesquisando bastante na internet, não há informações de quem foi o dublador. Se você souber ou tiver alguma informação sobre isso, por favor, deixe aí nos comentários. Já Medonho foi dublado por Domício Costa. O Professor Aéreo foi dublado por Cauê Filho, enquanto que o Barão Vermelho foi dublado por Rafael Rodrigues. Penélope Charmosa teve duas dubladoras. A primeira foi Miriam Teresa e a segunda, Nair Amorim. O Soldado Mickley foi dublado por Henrique Ogala, enquanto que o Sargento Bombarda por Luiz Carlos de Moraes. Da Quadrilha de Morte, os únicos que falam é o Clyde, que foi dublado por Luiz Carlos de Moraes, e o Ring Ding, por Pádua Moreira. O Tio Tomás foi dublado por Roberto Mendes, enquanto Peter Perfeito por Luiz Carlos de Moraes. Rufus o Lenhador, por sua vez, foi dublado por Paulo Torres. Já Muttley, Chorão, o Dragão do Cupê Mal Assombrado e o Dentes de Serra, como eles não falam, a dublagem original americana foi mantida. A narração, leitura de título e abertura do desenho foram todas realizadas pelo grande Neville George. As corridas. Cada uma das 34 corridas acontece em algum lugar na América do Norte. Geralmente os lugares inóspitos e desolados, como desertos, canyons, florestas e pequenas cidades que ficam ali no trajeto das corridas.
As regras eram praticamente inexistentes, qualquer carro era aceito, mesmo com geringonças e equipamentos para facilitar as ultrapassagens e dar vantagens sobre seus oponentes. E o vilão Dick Vigarista sempre dava um jeito de trapacear. Mas aqui estava a moral do desenho: Dick sempre se dava mal. Mas afinal de contas, quem foi o campeão? Bom, a Corrida Maluca não chegou a estabelecer um critério de pontuação próprio e também não há um episódio final, declarando o grande vencedor do campeonato. Mas, como os 3 primeiros colocados de cada corrida eram sempre anunciados, a revista Mundo Estranho fez uma classificação em 2012, utilizando os critérios de pontuação da Fórmula 1, que dá 25 pontos ao ganhador da prova, 18 ao vice e 15 ao terceiro colocado. A classificação ficou assim. Em primeiro lugar, os irmãos Rocha, com 264 pontos. Em segundo, Rufus Lenhador e o Dentes de Serra, com 243. Em terceiro lugar, a Quadrilha de Morte, com 220 pontos. Em quarto, a Dupla Sinistra, com 219. Em quinto, Penélope Charmosa, com 211 pontos. Em sexto, Barão Vermelho, com 192. Em sétimo, o Professor Aéreo, com 186. Oitavo, Tio Tomás e o Urso Chorão, com 178. Em nono, Peter Perfeito, com 166. E em décimo, Sargento Bombarda e Soldado Mickley, com 93. O último colocado, 11º, é o Dick Vigarista, que nunca ganhou nenhuma corrida e terminou com 0 pontos. Jogos, videogames. Bom, 5 jogos de videogame da Corrida Maluca foram feitos, né? Sendo que o primeiro deles foi produzido em 1991 para o NES, do qual o jogador assumia ali o papel do Muttley, sendo enviado em missões por Dick Vigarista para derrotar os outros pilotos. Então é interessante porque nesse jogo você não joga com os carros de corrida, né? E sim apenas com o Muttley. E olha, eu vou ser sincero, eu sou dessa época, eu joguei muito videogame ali nos anos 90, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar este jogo aí da Corrida Maluca, ainda mais jogando com o Muttley, né? É um joguinho de plataforma 2D, deve ser bem interessante. Pessoal, se vocês já jogaram, ou talvez aqui alguém que está assistindo até tenha, deixe os comentários aí que vai ser bem bacana de saber. O segundo jogo foi lançado em junho de 2000, que se chamava Walk Races. Ele foi lançado para Game Boy e teve versões para PlayStation 1 e PC em setembro do mesmo ano. No final de junho de 2000, outro jogo chamado Walk Races Starring Dastardly and Muttley foi lançado para o Dreamcast. Apenas em 2001 esse jogo foi lançado para o PlayStation 2. Mais tarde, em 2007, um novo jogo chamado Walk Races Mad Motors foi lançado para o PlayStation 2. E o último jogo de videogame, pelo menos até o momento deste canal, sobre a Corrida Maluca, foi lançado em 2008 e se chama Walk Races Crash and Dash. Ele foi lançado para Nintendo DS e Nintendo Wii. Jogos de tabuleiro. Além dos jogos de videogame, a Corrida Maluca teve também vários jogos de tabuleiro, sendo o primeiro deles lançado em 1969, destinado a crianças. O objetivo do jogo é pegar todos os tokens espalhados pelo tabuleiro e voltar para casa, evitando as armadilhas preparadas por Dick Vigarista. É um jogo para 2 a 4 jogadores. Ainda em 69, um outro jogo de tabuleiro promocional australiano, da fabricante de chocolates Cadbury, lançou um jogo de tabuleiro chamado Cadbury's Walk Races Game. Um jogo simples de rolar e mover, em que os jogadores devem completar 3 voltas em um percurso.
É um jogo feito de 2 a 6 jogadores. Walker Races foi lançado em 2001 e é uma variante de um jogo de tabuleiro chamado Shooters and Ladders, ambientado no jogo da corrida maluca. Os jogadores rolam dados para mover carrinhos de plásticos genéricos, não são as miniaturas nem réplicas dos personagens do desenho, pelo tabuleiro, que representa uma pista de corrida com diversas rotas secundárias. Em 2019, foi lançado Walker Races The Board Game, um jogo feito para 2 a 6 jogadores que possui miniaturas e réplicas dos carros, e as corridas são simples, mas estratégicas, pois os jogadores colocam cartas indicando os terrenos para onde o piloto irá se mover, com a última carta jogada indicando aonde o Dick Vigarista e Muttley irão parar. Foi um jogo lançado ali pela Kumon, é o jogo mais recente de todos. Aliás, pessoal, fazendo um adendo aqui, esse jogo eu joguei, já que eu tenho um grupo de amigos que adora jogar jogos de tabuleiro, aí a gente costuma se reunir com uma certa frequência, e eu gostei muito desse jogo, apesar que eu esperava um pouco mais. Eu achava que ia ter talvez as pistas dos lugares e tudo mais. Mesmo assim, o jogo é muito bonito, as miniaturas são incríveis. Para quem tiver interesse aí, procura na internet, o jogo é possível encontrar aí à venda ainda, eu acho. Ou tente encontrar aí uma galera que joga jogos de tabuleiro que alguém vai ter esse jogo. Eu encontrei mais um outro jogo de tabuleiro alemão chamado Walker Races Das Verstuckrennen. Desculpe aí o meu o meu alemão macarrônico, eu tentei reproduzir ali o que o Google Translator passou para mim, porém eu não consegui muitas informações desse jogo, não consegui a data de lançamento, porém aparenta ser um jogo bem antigo, talvez ali da década de 60 mesmo, ou talvez anos 70. As informações que eu tenho desse jogo é que ele é um jogo para 2 a 5 jogadores, onde os jogadores tentam ser os primeiros a chegar ao último espaço da corrida, que é o espaço de número 360. Tá? Eles podem escolher o caminho a seguir, o movimento é determinado por um dado. Cada jogador tem 10 cartas que podem usar para atrapalhar o jogador à sua direita. Sempre que um jogador joga uma carta, ele compra uma nova do baralho, então ele nunca vai ter menos cartas na mão do que os outros jogadores, tá? Card Game. A Corrida Maluca também teve um card game lançado em 1991, chamado Walker Races Card Game. Ele baseia-se nas regras do Uno, mas apresenta algumas peculiaridades, né? Cada jogador também tenta levar seu carro à frente da corrida antes de jogar sua última carta. Histórias em quadrinhos. A Hanna-Barbera Walker Races é uma série de histórias em quadrinhos lançadas, publicadas pela Gold Key Comics, baseada na Corrida Maluca, tá? Ela teve apenas 7 edições e foi publicada de agosto de 1969 a abril de 1972. Aqui no Brasil, a primeira série da revista Heróis da TV também publicou as histórias da Corrida Maluca, porém foi entre 1975 e 1977. Essas revistas são meio raras hoje em dia, né? E aí, se você conseguir achar alguma delas aí, guarde bem guardadinho, porque é uma preciosidade. Comercial. Em 2013, a Peugeot lançou um comercial sobre o seu carro da época, né? O Peugeot 208, com os personagens da Corrida Maluca. Ele foi feito em formato de live action, isto é, com atores, e os carros eram verdadeiros, aliás, e também com vários efeitos especiais. O filme publicitário chamou muita atenção, deixou vários fãs do desenho ansiosos por um longa-metragem ali seguindo o mesmo estilo, mas infelizmente isso nunca aconteceu, né? A Young & Rubicon foi a agência ali responsável pela campanha, e olha, eu como super fã aí do desenho, eu espero que quem sabe um dia alguém se habilite para fazer um live action naquele estilo do comercial, porque olha, vai ficar muito bom. E falando em coisa boa, vocês devem ter reparado que eu estou com uma blusa com uma estampa aqui da Corrida Maluca. Pois é, bom, em primeiro lugar,
eu quero falar que esse aqui é o meu personagem favorito da Corrida Maluca, né? Não só a dupla sinistra, mas também o carro, o cupê mal assombrado. Afinal de contas, eu sou fanzaço aí de terror, família Addams, então tudo que remete a monstros, das lendas aí, eu curto muito. E você deve estar se perguntando, aonde que eu adquiri essa blusa? Pois bem, eu adquiri na patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Olho Cósmico. A Olho Cósmico é uma loja online que possui camisetas, bonés, pôsteres, canecas e moletons de alta qualidade. São mais de 2.000 estampas e imagens divididas em várias categorias e você vai encontrar personagens de histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes e séries, jogos de videogame e RPG, além de bandas de rock. A entrega é em todo o Brasil e você pode pagar da forma que desejar: Pix, boleto, cartão de crédito, o que for melhor para o seu bolso. Clique no link da descrição do vídeo e seja feliz. Olho Cósmico! Curiosidades. Bom, vamos agora a algumas curiosidades aí do desenho que talvez poucas pessoas saibam. Penélope Charmosa, ela foi baseada na personagem Maggie Dubois, a Corrida do Século, né, do filme A Corrida do Século, interpretada nas telonas por Natalie Wood. Dick Vigarista, por sua vez, foi baseado no personagem de Jack Lemmon do mesmo filme, o Professor Fate. A Máquina do Mal de Dick Vigarista foi inspirada em um carro-foguete do Professor Fate, que aparece no filme aí da Corrida do Século, né? Episódios reciclados. A Hanna-Barbera reutilizou várias animações para economizar os custos, então algumas das cenas de corrida aí, eles aparecem em vários episódios. Se você começar a assistir várias vezes seguida, você vai começar a reparar nisso. O Dick Vigarista nunca venceu. Bom, apesar de suas trapaças, ele nunca ganhou uma corrida e, na verdade, ele venceu a corrida da Cidade Fantasma, tá? Mas ele foi desclassificado por trapacear na chegada ao esticar a frente do carro nos últimos segundos. O narrador fazia parte da trama. Diferente de outras animações, o narrador interagia com os personagens, fazendo piadas e até torcendo em alguns momentos. Isso aí é famoso hoje em dia, chamado de a quebra da quarta parede. Mas o desenho da Hanna-Barbera aí, A Corrida Maluca, foi o primeiro a fazer isso. Origem do Muttley e sua influência. O Muttley, o icônico cachorro risonho, ele foi inspirado no personagem Precioso do desenho O Xodó da Vovó, que é outro desenho da Hanna-Barbera. Muttley fez tanto sucesso que ganhou outros desenhos. Além disso, ele serviu de inspiração para o personagem rabugento Cão Detetive, que estreou em 1976. Os Irmãos Rocha. Para aqueles que não sabem, os Irmãos Rocha possuem nomes, tá? Eles se chamavam Pedregulho e Cascalho. E nos gibis da Abril eles foram chamados de os Irmãos Pedreira. Penélope Charmosa e sua vantagem. Apesar de ser visto como a donzela, né, do desenho, a Penélope Charmosa tinha um carro cheio de truques e muitas vezes ficava em boas colocações nas corridas. Geralmente os oponentes não atacavam seu carro por ela ser uma mulher bonita e delicada e ela acabava tirando vantagem disso. Personagens reciclados. Vários competidores da Corrida Maluca foram reaproveitados em outros desenhos da Hanna-Barbera, como Os Apuros de Penélope Charmosa, onde, além da única corredora feminina ser a protagonista, também aparece a Quadrilha de Morte, né? Mas ali o vilão é o Tião Gavião e seus capangas. Outro desenho com membros da Corrida Maluca foi o desenho Dick Vigarista e Muttley, que foi exibido nos Estados Unidos de 69 a 70 e com um total de 17 episódios. Vencedor duplo. No episódio de número 11, as duas corridas são ganhas pelo mesmo personagem, que é o Peter Perfeito. Bom, é a única vez em toda a série que isso acontece. Capitão Caverna. Os irmãos Rocha serviram de inspiração para a criação do Capitão Caverna, né, que foi em 1977. Inclusive por causa disso que os dois, os três personagens, né, os dois irmãos e o Capitão Caverna têm praticamente a mesma aparência. O Barão Vermelho
foi baseado em uma pessoa verdadeira, o piloto alemão de caça da Primeira Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, que ficou muito conhecido por sua grande habilidade e sucesso em combate aéreo. Além disso, a banda de rock brasileira Barão Vermelho se influenciou no nome graças ao personagem da Corrida Maluca. Cancelamento do desenho. Bom, apesar de todo o sucesso que o desenho fez, você deve estar se perguntando, afinal de contas, por que então o desenho foi cancelado e ele durou tão pouco tempo, né? Teve apenas 17 episódios, durou alguns meses apenas, né? Do final ali de 68 até janeiro de 69, e a resposta é: o desenho foi cancelado por causa dos pais das crianças. Isso mesmo, os pais que assistiam e viam ali junto com as crianças, né? Não achavam tão divertido assim, muito pelo contrário, eles achavam extremamente violentos. Começaram a ligar para a CBS o tempo todo, reclamando daquilo, e a CBS então optou por cancelar e não exibir mais o desenho. Porém, caso você não saiba, em 2017, a Hanna-Barbera, junto com a Warner Bros. Animation, exibiu no canal Boomerang um reboot da Corrida Maluca, com personagens novos, como por exemplo a Pandora Pitstop, que é a irmã da Penélope Charmosa. E ela teve 2 temporadas, com um total de 78 episódios. Bom, apesar desse desenho ter tido uma vida muito mais longa do que o original, eu, como sendo um fã da Corrida Maluca, talvez você também, eu ainda prefiro o desenho original. Não estou falando mal desse segundo desenho, né? Eu assisti alguns episódios também, é bem bacana, é bem divertido, é uma outra roupagem, é uma outra época, né? É legal também, a criançada gostou bastante também, mas como eu assisti lá na época, quando eu ainda era criança e assisto até hoje, eu prefiro ficar com o primeiro. E esse foi o primeiro vídeo do canal Baú Cósmico, espero que você tenha gostado, que tenha curtido aí tantas informações. E você sabia de tudo isso? Dos jogos de tabuleiro, jogos de videogame, né, das curiosidades? Bom, se você não sabia, tá sabendo agora, né? E se você já sabia, que bom, eu só reforcei aí a tua memória. E falando em curtir, não esquece de curtir esse vídeo não. Se inscreva também no canal e marque ali o sininho, porque você vai ser avisado quando novos vídeos bacanas como esse aqui estiverem no ar. E depois de toda essa aventura maluca, eu espero que vocês fiquem bem, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo agora esse vídeo, e até o próximo!